Olá, sejam bem-vindos ao Acoplando Ideias, o podcast da Antares. Eu sou Ricardo Dini, jornalista, estou aqui com convidados especiais hoje. Entre eles, vamos lá, você já conhece o Lourenço Daut, que está em todos os episódios aqui com a gente, o cara já é a estrela da mesa. Lourenço, nosso gerente de engenharia de produtos, tudo bem? Bem-vindo. Boa tarde, Dini. Obrigado. Vamos lá, mais uma vez. Sempre disponível. Muito bom, maravilha. Hoje temos conosco os engenheiros de aplicação Gerson Setem. Bem-vindo, Gerson. Muito obrigado, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui. É bom ter sotaque diferente, né, Lourenço? Sotaques diferentes. E nosso outro engenheiro de aplicação, Joaquim Victor, tudo bem? Boa tarde. Muito bom estar com vocês aqui, compartilhando aqui de um pouco mais de conhecimento aí. Vamos lá. Maravilha. Gente, esse canal existe para a gente aproximar os nossos especialistas da audiência. A nossa quarta edição do podcast vai falar sobre um tema central para a indústria e operações complexas de alta demanda, que é a manutenção. Também vamos tirar dúvidas sobre os tipos de manutenção e o momento mais adequado para realizar a manutenção no dia a dia. Joaquim, primeira pergunta para ti, então. Manutenção é um tema central para diversas indústrias. Quais são os maiores desafios encontrados pelas empresas ao planejar e implementar um programa de manutenção eficiente? Bom, o primeiro desafio, na realidade, para as indústrias, de uma forma geral, porque a manutenção ela é tida como um custo dentro da empresa. E as manutenções a gente tem que cuidar um pouquinho, porque ela pode ter dois tipos básicos de manutenção. Manutenção programada ou não programada. As manutenções que trazem melhor resultado e menor custo para a empresa são as manutenções programadas. Tá? Porque nesse momento a gente consegue identificar os problemas antecipadamente, fazer toda a programação de peças de reposição, fazer uma programação de mão de obra e tempo de parada. Então isso não impacta diretamente na linha de produção do cliente, porque eu consigo fazer isso no momento de baixa demanda, para que eu consiga ter uma manutenção perfeita e tenha o equipamento rodando já de uma forma mais confiável. As manutenções não programadas, em geral, são feitas na correria e nem sempre o resultado dessas manutenções tem o resultado esperado pela empresa para que tenha uma disponibilidade de máquina bem adequada para aquilo que precisa. Perfeito. Gerson, nos ajuda um pouquinho. Quais são os principais indicadores que determinam o momento ideal para realizar uma manutenção preventiva, então, como o Joaquim falou? Sim, esses indicadores são o tempo médio de falha, tá? E a eficiência das máquinas. Esse tempo médio de falha consegue identificar quais máquinas e naquele tempo específico se consegue identificar essa manutenção. E a eficiência do equipamento identifica também outro ponto, indicador, que identifica a necessidade, tá, entender a eficiência da máquina para determinar essas reposições. Muito bem. Como o uso de componentes como acoplamentos flexíveis pode prevenir falhas potenciais em máquinas e equipamentos? Vamos lá. Os acoplamentos, de uma forma geral, eles não previnem falhas, tá? Mas eles podem ser um ponto importante na prevenção de uma falha mais séria nos equipamentos como um todo. Uhum. Os acoplamentos flexíveis da Antares, por exemplo, em situações previstas, né, ou previamente identificadas, eles podem funcionar como se fosse um fusível. Ou seja, eles vão absorver a maior parte dos choques ou dos danos, né, que a máquina poderia sofrer e o acoplamento sofre sozinho. Então ele vai conseguir diminuir o tempo de parada da máquina, diminuir o custo de operação, ou o custo da manutenção, né? Tá? E com isso eu consigo, vamos dizer, deixar a máquina numa disponibilidade melhor. Tá? E os custos, os impactos financeiros e operacionais mais comuns na manutenção corretiva, né? Quando não se faz a preventiva, na corretiva não planejada pelas indústrias, como é que é esse impacto? Isso, esse impacto é muito forte com relação a custos, com relação ao tempo de parada de produção. Redução de produção, um custo adicional que o cliente acaba não vendo, tá? Essa manutenção, corretiva, obrigado. Essa manutenção corretiva, ela é impactante, tá? Determina que deslocar funcionários para setores que não seriam necessários naquele momento. Paradas noturnas,
são situações onde você tem muita dificuldade de demanda de pessoal, às vezes, devido à programação de manutenção e um custo adicional muito alto. E tem um termo aqui na Antares, é como se ligasse uma sirene vermelha em cima de todo mundo, que é máquina parada. Quando algum cliente traz o relato de que tem máquina parada e esse relato chega aos colegas da Antares, a gente dá uma prioridade maior ainda, porque a gente sabe que realmente máquina parada, especialmente em indústrias de alto valor agregado, como mineradora, alguma usina de açúcar e álcool, são custos muito elevados. Assim. Como exemplo, tem na Vale, quando há uma parada de linha, né, parada de fábrica, de mais de 2 minutos, os responsáveis são obrigados a fazer um relatório completo de por que parou mais de 2 minutos. Então, agora imagina quando para 1 hora, 2 ou 3. Né? Então, a gente fala de perdas realmente gigantescas. É uma coisa bem, bem séria. Inclusive, Jenny, tem um case muito interessante, bem pertinente e recente até, que vai ficar fácil de ilustrar. É que durante a enchente lá em Porto Alegre, uma das bombas do DEMAI, na tubulação tinha muito detrito, muita sujeira, muito lixo. Então, uma das bombas sofreu uma sobrecarga e o acoplamento serviu como fusível, protegendo tanto a bomba quanto o motor, mas, obviamente, a transmissão foi interrompida. Então, eles precisavam de uma reposição com urgência. Isso era um domingo. Só que, então, o responsável lá por aquele setor no DEMAI ligou para a gente atendeu o nosso canal de emergência e, então, a gente conseguiu deslocar alguns centros elásticos para o DEMAI em Porto Alegre, de helicóptero, pelo Exército, para que não fosse interrompida o abastecimento de água na região de Porto Alegre. Então, foi Olha a importância, caso né? A importância. Um caso de helicóptero. Sim, pelo Exército. Aliás, acoplamentos Antares já viajaram de helicóptero algumas vezes, né? Ou seja, algumas histórias, então... Não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez. E é sempre em situações dessas de corretiva, de máquina parada, é sempre um caso bem sério. Tá certo. Joaquim, existe algum caso em que a manutenção planejada seja preferível aos outros tipos de manutenção? A manutenção planejada ela é sempre preferível, tá? Porque é onde você causa o menor impacto na parada do equipamento, tá? Nesse caso, tem um termo que é usado muito na manutenção ou na produção, que é a chamada disponibilidade de máquina, que é o que o Lourenço comentou com relação a tempo de parada. A disponibilidade de máquina, ela diz o seguinte, né? Eu preciso eu tenho um compromisso de produção mensal, semanal, anual, e a disponibilidade de máquina me faz cumprir esse compromisso de produção. Qualquer parada inesperada, eu interrompo e posso comprometer a minha disponibilidade e comprometo a minha produção para chegar na minha meta de produção daquele produto. Então, a parada programada ela é sempre preferencial. E a parada programada, para que isso aconteça, a gente tem que ter, como se diz, uma programação total de peças de reposição, mão de obra disponível, tempo de parada, e com isso eu consigo atingir os objetivos que a empresa precisa através dessa manutenção. Muito bem. Gerson, a manutenção preditiva utiliza dados de sensores e análises profundas. Perfeito. Como isso transforma a gestão da manutenção em fábricas modernas? Na realidade, a manutenção preditiva é a mais eficiente, no meu entender. Essa manutenção ela tem a capacidade de identificar as máquinas e o tempo necessário para a parada. Isso traduz o que o engenheiro Joaquim mencionou, no seguinte sentido: uma eficiência melhor de produção, uma parada programada, onde você vai ter um custo calculado de tudo isso e evitar vamos dizer assim, essa perca de produção que é um custo alto, tá? Então, essa eficiência da manutenção preditiva é muito bem elaborada com os grandes clientes que a gente sente isso, tá? Então, tem uma eficiência boa nessa parte. E para complementar o que o Gerson trouxe, quando a gente vai hoje nessas empresas de grande porte, assim, tem uma sala de controle em que
geralmente tem, assim, várias telas bem grandes que mostram, assim, quase um mapeamento da fábrica com todos os sensores que são possíveis no momento, assim. Então, os responsáveis pela manutenção já da sala de controle sabem mais ou menos o que está acontecendo com a fábrica, quanto de matéria-prima está entrando, quanto está produzindo, como é que estão cada um dos acionamentos. E então, realmente, as fábricas atualmente estão muito sensorizadas, isso ajuda muito na manutenção. Então, eles conseguem, antes de dar um problema, eles já levantam uma bandeira lá e dizem, olha, o acionamento 12 lá tá com problema, vamos parar aquele setor lá, porque não... Essas análises esses sensores, na verdade, são ferramentas que ajudam na detecção antecipada desses problemas. E aí tem aqui análise de vibração, termografia. Tem ligação com isso? Sim, também. Muitas vezes, a termografia muitas vezes é usada em motores também para prever falhas, inclusive de rolamentos. A análise de vibração hoje em dia está sendo muito usada também nos acionamentos e até para prever, para entender como é que está de fato o funcionamento, o alinhamento, o balanceamento da máquina como um todo. Então, sim, eles ajudam muito a complementar as informações para a preditiva. Certo. Gerson, a manutenção prescritiva é uma evolução da preditiva. Okay. Essas tecnologias de IoT, de inteligência artificial, machine learning, estão impulsionando essa prática? E de que maneira? Sim. Elas impulsionam essa prática no seguinte sentido: você tem a identificação dos pontos de falha da máquina. Você consegue observar esses sinais e o operador, com relação a isso, começa a identificar quais são os possíveis sinais que identificam essa prescritiva. Isso facilita muito, né? Dá mais confiabilidade ao sistema. Então, é uma prática que acredito que esteja em franco desenvolvimento nas indústrias aí de grande porte. Tá? Joaquim, para empresas que estão começando, que estão iniciando no mercado, quais assim, os seus programas de manutenção, né? Na verdade, empresas que não têm implementados os programas de manutenção. Quais são os passos fundamentais para garantir uma implementação bem-sucedida? Os primeiros passos, na realidade, começa com a identificação e a marcação dos equipamentos, separando por criticidade de equipamentos. Então, normalmente são identificados equipamentos de criticidade A, criticidade B, C, D, assim por diante. Porque o grupo de manutenção nas empresas, hoje, né, tem tido isso, eles têm um grupo reduzido de manutenção, não tem uma grande disponibilidade de mão de obra. Então, com isso, essa marcação vai determinar quais são os equipamentos mais críticos e focar toda a sua manutenção nesses equipamentos. Então, esses equipamentos A, por exemplo, que é de criticidade, que podem parar uma produção completamente, eles vão ter peças de reposição no estoque, vão ter equipes monitorando, os monitoramentos, como o Lourenço falou, sobre sensores, vão estar nessas máquinas. Máquinas de criticidade menor, muitas vezes elas têm máquinas para pontos reservas. Eu tenho 2 bombas, por exemplo, uma trabalhando, uma reserva. Se eu tiver uma falha numa bomba de criticidade D, eu desligo aquela, ligo a bomba A ali, a outra bomba do lado e nada para na minha produção. Então, essa primeira identificação de criticidade de equipamentos é extremamente importante para o planejamento da manutenção preventiva. Ok. Quais os erros mais comuns em manutenção as indústrias devem evitar a qualquer custo? Na realidade, muitas dessas máquinas, elas começam a apresentar sinais, tá? E vamos imaginar, essa máquina em operando começa a ter o desgaste normal e esse desgaste pode ser um tipo de desalinhamento dos eixos, tá? Esse desalinhamento, com o tempo, ele pode aumentar. E com isso, falando em acoplamento, se você tiver um acoplamento fora do padrão de seleção, subdimensionado, ou um acoplamento que não tem uma característica muito boa de mercado, que não seja uma primeira linha, vamos dizer assim, você acaba incorrendo em alguns pontos. Vamos imaginar, se você tem um desalinhamento, o acoplamento não suporta, você acaba tendo um problema no rolamento do motor, por exemplo. Tendo esse problema no rolamento, você tem que acabar parando o funcionamento desse motor. Com isso, vai ter que agir uma manutenção muito forte nele. Com relação à produção, você tem impacto,
essa máquina pode estar em série com outras, tá? Uma sequência de máquinas, você acaba tendo um problema generalizado na tua produção. E isso tu tem que evitar a todo custo. Isso, logicamente, a eficiência diminui. Tudo que nós mencionamos até agora é uma sequência de raciocínio para você evitar esse tipo de situação final. Isso, né, Gerson? Isso volta ao que o Joaquim disse de que realmente a parada planejada é sempre melhor. Porque quando rompe um acoplamento ou algo desse tipo acontece e tem que ser feito o alinhamento, se é uma parada inesperada, é difícil que a equipe consiga levar todo o ferramental necessário, todos os profissionais adequados para isso e consiga, num tempo recorde, fazer um alinhamento de qualidade. Então, quando a parada é planejada, o pessoal traz alinhadora laser, traz as pessoas que conseguem fazer esse serviço, e aí sim fazem um alinhamento perfeito. Agora, quando realmente é uma parada corretiva, faz o que dá e põe para rodar. E aí quando a gente conseguir planejar uma manutenção, que foi o que o Joaquim trouxe, aí sim a gente pode fazer um alinhamento um pouco melhor. E por isso também que a parada corretiva é tão prejudicial. Ninguém quer parar a produção, né? Porque, gosto de jogar dinheiro fora, parar a produção. Mas é que nem um check-up médico, né? Se tu não fizer, se tu não for planejado, vai estourar lá na frente. Exato. E aí o custo vai ser bem mais alto no final das contas. Bem maior. Sim. Bem maior. Joaquim, como que o suporte técnico e os produtos da Antares, especificamente, ajudam os clientes a manterem os equipamentos funcionando e evitando essas paradas não planejadas? Na realidade, tudo isso vem da capacidade técnica da Antares. A Antares está no mercado aí há mais de 27 anos. E nos seus produtos ela só utiliza materiais de primeira linha, sabe, de qualidade realmente. E a Antares tem, puxando obviamente um pouco a sardinha aqui para o nosso lado, né? Tá? Uma equipe técnica muito forte e preparada para isso. Uma equipe técnica de projetos, de engenharia de produto, engenharia de aplicação. E não basta ter um acoplamento muito bem construído, projetado, mas se utilizado de forma errada, eu vou ter problemas na utilização do acoplamento. Então, por isso que a nossa equipe, nosso grupo aí de engenheiros de aplicação, consultores, que estão na rua o tempo todo, visitando os clientes, visitando os distribuidores, podem orientar os nossos clientes e parceiros como usar melhor os produtos Antares, que já tem uma qualidade assegurada de construção, de projeto, e nós fazemos a segunda parte, utilizá-los de forma correta e adequada. Muito bem. Obrigado, agradeço os nossos especialistas, Gerson, Joaquim, Lourenço. Esse bate-papo bom sobre manutenção. Espero que os nossos clientes, nossa audiência, se organizem, planejem, estruturem, né, bem os seus programas de manutenção. Ficou bem claro aqui que o custo é alto, ninguém quer passar por isso, se não organizar bem. E a equipe está à disposição para atender, né, quem precisar e quem precisar de ajuda para estruturar o seu programa de manutenção. A gente está à disposição para ajudar. Também temos, né, quem chegou ao final do episódio, quem gostou desse bate-papo vai ganhar um presente, um e-book gratuito no nosso site, antaresacoplamentos.com.br. Temos um blog lá onde vocês podem baixar um e-book específico sobre manutenção com todas as dicas necessárias para rodar os seus programas de manutenção no dia a dia nas suas empresas. Sou Ricardo Dini, jornalista. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Acoplando Ideias. E quem quiser conferir os episódios anteriores, tá tudo no YouTube da Antares. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.